Oi, meus amores! Vamos fazer nossa revisão para nossa prova? Super legal, muito interessante. Sistema excretor e sistema nervoso. Show de bola, bem legal. Vamos lá. Vamos começar pelo sistema excretor. Pessoal, o sistema excretor no corpo humano tem a função de quê? Eliminar água e outras substâncias em excesso, certo, amores? Ou que sejam prejudiciais ao nosso corpo. De que forma o nosso corpo elimina isso que está em excesso ou que é prejudicial? Através da urina, da respiração e da pele. Pelo nosso xixi, sai o quê? Consigo eliminar muita água e outros elementos, como sais minerais, certo? Pela nossa respiração, o que sai do nosso corpo é o gás carbônico. Na inspiração, entra o gás oxigênio e na expiração, sai o gás carbônico. Não fica no nosso corpo, ele sai, certo? E pela nossa pele, água, certo? Sódio, ureia, outros elementos que juntos formam o suor. E o suor, na nossa pele, tem uma característica, uma função importante que é regular a temperatura do nosso corpo. Porque senão, se fosse um calor de 45 graus lá fora no sol e eu saísse para fora, gente, e eu não transpirasse, por exemplo, o meu corpo chegaria também nos 45 graus. Já pensou que terrível? Matava as minhas proteínas, desnaturava minhas proteínas, tantas coisas aconteceriam, né, gente? E é por isso que a gente sua, a gente transpira, porque mesmo quando tá calor, o nosso corpo transpirando, a gente sua, a pele elimina o suor, essa água evapora, certo? E a nossa pele fica fresquinha, o que faz com que a temperatura interna do corpo se mantenha nos 36,6 ou 0,7 graus Celsius, que é a temperatura do nosso corpo humano. Certo, pessoal? Sem segredo, sem manha, sem drama, super de boa, super fácil. Função do sistema excretor: eliminar água e outras substâncias em excesso ou prejudiciais. De que maneira? De 3 formas: pela urina, pela respiração, pela pele. Na urina sai água, sais minerais, outros elementos químicos. Pela respiração sai gás carbônico. Pela pele sai água, sódio, ureia, ácido úrico, que forma o suor. Lembrei de um detalhe, amores, por que é que os adolescentes e os adultos têm aquele cheiro desagradável de sovaco? Aquele cheiro ruim quando fica suado. A prof já explicou. Quem é que lembra por que é que tem aquele cheiro, aquele odor desagradável? A sovaqueira. Por quê, amores? Porque é o suor que sai da nossa pele em contato com as bactérias da própria pele. Claro que com o suor também sai a eliminação de alguns hormônios que estão no nosso corpo, né, amores? Tudo isso faz com que o cheiro saia ruim em contato com as bactérias que já estão na nossa pele. Por isso que a higiene é fundamental. Excelente, muito bem. Vamos agora passar para o sistema urinário, porque é aquele que produz o xixi, certo? Muito bem. Vamos ver. O que a prof tem aqui é uma imagem que o rim está cortado no meio. Nós vimos no laboratório. Então, aqui eu tenho 2 rins, certo, amores? 2 uréteres, esses branquinhos aqui. Uma bexiga. E aqui embaixo sai uma uretra. Muito bem. O que acontece aqui? Perceba que tem 2 canos grandes aqui no meio. Esses canos grandes, esse vermelho sai do coração e esse azul vai para o coração. Como é que eu sei disso? Quando a prof começou a ensinar o sistema cardiovascular, a prof falou para vocês que o sangue arterial eu represento na cor vermelha
E o sangue venoso representando a cor azul. Então, quando o desenho estiver colorido, eu sei que vermelho é o arterial, venoso é o azul. O arterial é o sangue bom, rico em oxigênio, certo? O sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Já deixou o oxigênio nas células, já pegou as impurezas e está levando para o coração para mandar para o pulmão ser oxigenado. Mas isso é o cardiovascular. Só quis explicar por que eles estão aqui, esses dois vasos. Se o desenho fosse preto e branco, eu teria uma flechinha aqui, ó. Aqui apontando para cima e aqui apontando para baixo. Se o desenho fosse preto e branco. Para me mostrar que aqui é uma veia e aqui é a artéria. Veia cava, artéria aorta. Certo, meus amores? Muito bem. Quando a artéria aorta aqui chega na altura dos rins, ela abraça o rim. Um braço vai para lá, outro braço vem para cá. Para quê? Para levar para os nossos rins o sangue de todo o corpo, vai passando pelos rins. E o sangue passa aqui para que ele seja filtrado no rim, nos dois rins. Então aqui o cano vermelho, que é a aorta, leva o sangue para os rins, todo o sangue é filtrado. O que for de bom continua no sangue, aí depois sai do... Muito bem. A todo tempo os rins estão trabalhando. Então a todo tempo tá caindinho aqui, ó. Elementos como água, sais minerais, certo, amores? Excreta das células. Está constantemente saindo dos rins pelos uréteres, caindo aqui na bexiga. Quando a bexiga está cheia, o que acontece? O nosso cérebro recebe um aviso de que eu preciso fazer xixi. E aí, a minha uretra que está aqui, tem um músculozinho aqui ao redor. E esse músculozinho aqui, amores, é o esfíncter, que é como se ele fechasse assim, está sempre fechadinho. Quando eu vou fazer xixi, eu relaxo o esfíncter e aí a minha uretra fica livre. E a passagem do xixi é livre da bexiga para fora. Quando eu tô apurada, quer dizer o quê? Tô com a bexiga cheia, mas tô apertando o esfíncter. Prof, eu tô apertada, eu preciso fazer xixi porque eu tô apertada, eu tô fazendo assim, ó. Segurando bem o meu esfíncter para não deixar cair nenhuma gotinha na minha cueca ou na minha calcinha. Certo, pessoal? Muito bem. Não precisam saber que o nome do músculo é esfíncter, mas precisam saber que esta é a uretra, esta é a bexiga, estes são os uréteres, uréter, certo? Esses são os rins, rim direito, rim esquerdo, porque essa pessoa aqui está olhando para mim, certo? Preciso saber também que quando é colorido, o vaso vermelho é artéria, o vaso azul é veia. Artéria, veia, certo? Muito bem, é isso aí, meus amores. Sistema urinário super, hiper, mega fácil. Não tem segredo nenhum. Nenhum, amores. Vamos ver. Amores, faltou para eu falar sobre o transplante de rim. Vejam bem. Quando um dos rins está doente, o outro rim dá conta sozinho do nosso corpo. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Dá conta sozinho do nosso corpo. Porém, quando os dois rins estão doentes, enquanto a pessoa fica esperando por um transplante de rim, se a pessoa estiver com os dois rins doentes e ficar sem fazer a hemodiálise, nada vai filtrar o sangue da pessoa, certo? Então, aquele excesso de sais minerais, aquele excesso de água que sairia pela urina não vai sair, porque ninguém vai filtrar o sangue. Entenderam, amores? E como é difícil, gente, como são demoradas questões de transplante, né? Muitas vezes as pessoas ficam muito tempo esperando por um transplante de algum órgão, inclusive de rim. Só que como a pessoa morre se não estiver com o sangue filtrado, existe um tratamento chamado hemodiálise, que aí a pessoa consegue fazer com que o seu sangue seja filtrado artificialmente por uma máquina. Então, uma vez por semana, ou até menos, eu acho, não sei bem certo, acho que a cada 2, 3 dias, a pessoa tem que ir fazer a hemodiálise.
onde o sangue sai por um caninho do corpo da pessoa, passa pela máquina, todo esterilizado, bem limpinho, e depois já volta para o corpo da pessoa. Todo o sangue, certo, amores? Para que a pessoa tenha o sangue limpinho, que é a função do nosso rim. Olha como o rim é importante, né, meus amores? Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa alimentação, para manter bem saudáveis nossos órgãos. Certo, pessoal? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o sistema nervoso. Sistema nervoso. Olha que imagem mais legal. Muito legal. Olha quanto nervo, gente. Olha isso. Saber que nós temos tudo isso, né, pessoal? E nós acabamos não dando valor muitas vezes. Muito bem. Nosso sistema nervoso é o seguinte. O sistema nervoso, ele tem uma célula especial, um tipo de célula especial, que se chama neurônio, certo? Como é um neurônio? Olha isso. Um neurônio tem 3 partes principais. 1, 2, 3, certo? 1, corpo celular. 2, dendritos. 3, axônio, certo? Muito bem. O que eu preciso saber do sistema nervoso? Essas células, que são os neurônios, elas se ligam umas nas outras. Elas fazem uma rede, uma gigante rede. E eu vou mostrar para vocês um videozinho bem legal. Vocês vão ver aqui agora. Vocês viram que lindo, amores? É maravilhoso. Aqueles brilhos todos. Vocês viram quantos neurônios? É muito, muito, muito mais do que vocês imaginam. Muitíssimo, muitíssimo mais. Certo? Onde estão os neurônios? Eles estão em toda a nossa caixa craniana. E eles estão na nossa medula. Estão nos nossos nervos. Certo? Porém, eles são tratados de maneiras diferentes conforme o lugar em que eles estão, pela sua importância. Veja bem, vou fazer um esquema aqui. Olha só. O sistema nervoso, ele é dividido, para fim de estudo, em 2 partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Certo, amores? Muito bem. Sistema nervoso central. Gente, é isso aqui, ó. O cérebro, o encéfalo, tudo que é dentro da caixa craniana e a nossa medula. Por que que é tão importante? Por que que eu separo ele para estudar? Gente, é aqui que saem as principais funções, as ordens do nosso corpo saem desses órgãos. As ordens para que o nosso corpo funcione. Então, ele é tão importante que o sistema nervoso central está todo ele dentro de ossos. Que ossos são esses? São os ossos do crânio e os ossos da coluna. Já o sistema nervoso periférico não tem ossos, porque o periférico é todos os nervos que saem da medula, olha só, gente, ou que saem lá do nosso crânio. Todos os nervos são parte do sistema nervoso periférico. Então, vamos lá. O periférico é nervo, são os nervos. O sistema nervoso central, agora aqui, é dividido em 2 partes. É o encéfalo e a medula, certo? Quando eu falo em encéfalo, eu estou trabalhando com cérebro, cerebelo e tronco
encefálico, certo? Ainda no sistema nervoso central, eu tenho a medula. Esses primeiros 3 estão dentro do crânio. E a medula está dentro da coluna. Dentro do crânio, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A medula dentro da coluna vertebral. Muito bem, muito bem, muito bem. O nosso cérebro é responsável pelo quê? Quem é que lembra que a prof já explicou? O cérebro é a maior parte do nosso encéfalo, quero dizer, daquilo que está dentro do nosso crânio. A maior parte é o cérebro, gente, certo? O cérebro, ele é responsável pelos movimentos do nosso corpo, por mandar o corpo fazer os movimentos, quero dizer isso, tá, gente? Pelas nossas emoções, pela nossa memória, pelo nosso aprendizado. É o cérebro que faz isso, combinado? Já o cerebelo, ele tem uma função importantíssima, que é responsável pelo nosso equilíbrio e coordenação motora, tá bom? Eu conseguir caminhar em cima de uma corda, por exemplo. Eu conseguir escrever letrinha pequenininha, sem fazer garrancho, coisa grandona, por exemplo. Consigo fazer pequenininho também, porque o meu cerebelo está em bom funcionamento, certo? O nosso tronco encefálico é extremamente importante, porque é graças a ele que eu não preciso lembrar de respirar, não preciso lembrar de mandar o coração bater. Tá bom, pessoal? Por causa do tronco encefálico. Muito bem. Então, ele é responsável pelos movimentos involuntários do nosso corpo. Maravilha. A nossa medula. Gente, ela é maravilhosa. Olha isso aqui. A nossa medula é esse cordão aqui, gente. É uma extensão do sistema nervoso central. Sai por dentro da coluna vertebral e segue até por todas as nossas costas, ó. Certo? Por que ela é importante? É da medula que saem os nervos, certo? E também do crânio saem alguns nervos. Para que existem os nervos? Gente, os nervos é que vão mandar as informações do nosso corpo para a medula. E a medula vai levar as informações lá para o nosso cérebro, perdão, para o nosso encéfalo. Pode ser para o cérebro, certo? E, por exemplo, eu estou com o meu pé gelado. Então, lá no meu pé, os nervos dos meus pés estão percebendo que ele está gelado. E eu estou ficando com frio por causa disso. Então, os nervos de todo o meu pé aqui embaixo estão enviando informações para a minha medula, de onde ele sai até a medula. E a medula rapidamente manda informação para o cérebro. Entenderam, amores? E aí eu percebo que o chão está gelado, eu preciso colocar um chinelo. Certo, pessoal? Os nervos, então, eles servem para ligar, nos dar informações de todo o nosso corpo. Olha só, amores, o que a prof falou agora? A informação sai da pele, que tem os nervinhos na pele, vão para a medula manda informação para o cérebro e o cérebro me dá a informação do que está acontecendo, traduz o que está acontecendo, por exemplo, com a minha pele, certo, amores? Por exemplo, se entrou uma farpinha na minha mão, aqui, tá doendo a minha mão, então os meus nervinhos aqui chegaram aqui, avisaram a minha medula, que tem alguma coisa na minha mão, a medula enviou o cérebro vai identificar o que aconteceu na minha mão. Claro que eu vou olhar, que aí eu vou ser um nervinho que vai lá mandar o meu olho olhar para minha mão e ver o que é que tem na minha mão que está doendo. Certo, pessoal? Então, é o que acontece. Sai da pele para o nervo, do nervo para a medula, da medula para o crânio, para o cérebro. E do cérebro volta para a medula, que volta a informação para outro nervo e chega onde eu estou, com o problema ou com a sensação, certo? É assim que funciona. Olha só agora. A prof já explicou sobre ato-reflexo ou arco-reflexo. Se essa pessoa aqui colocar a mão numa chave, tá assim, de boa, né? Num friozão de caçador, e coloca a mão num fogão quente, por exemplo.
Antes que a pessoa sinta que tá quente, o nervo da pessoa aqui levou a informação para a medula e a medula percebeu que é uma coisa ruim. O que ela faz? Imediatamente ela faz a pessoa tirar a mão da chapa quente. Não fica lá pensando, tô com a mão na chapa quente, a informação vai para a medula vai para o cérebro volta para a medula e a medula volta para a mão. Não, demoraria muito. Então, o arco reflexo é uma ação involuntária do nosso corpo, que é para nossa defesa. Então, tá quente aqui na mão da pessoa, a informação veio rapidamente do nervo para a coluna e a medula aqui dentro da coluna vertebral, imediatamente, ao invés de mandar ir para o cérebro, já fez a pessoa tirar a mão rapidamente. Fez um nervo motor puxar o braço para fora, tirar o braço dali. Depois é que eu vou olhar a minha mão e vou ver que está machucada. Certo, gente? Então, o que é um arco reflexo? Arco reflexo ou ato reflexo é uma ação involuntária que não tem participação do cérebro em si, mas a medula já mandou tirar o braço porque viu que era uma coisa ruim, uma coisa perigosa. É uma ação involuntária sem participação do cérebro. Muito, muito bem. Meus amores, a prova está facílima. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Super fácil. Amores, eu preciso que vocês saibam as partes do neurônio, certo? Os ossos que fazem a proteção do sistema nervoso central, que são o crânio e a coluna. Certo, amores? Tudo isso é essencial. E, ó, a prova tá fácil. Vocês vão bem porque vão estudar, viram o videozinho, vão tirar 12 na minha prova. Tá bom, meus amores? Olha essa imagem que linda. Amo vocês, meus amores. Beijo, 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 beijo. Tiverem dúvida, me chamem.